paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, o estudo de sua palavra, 15 dias neste devocional, eles escolheram Deus. Texto bíblico de hoje está em Gênesis 37, do verso 2 ao 11, que diz assim: Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Também vamos ler aqui Lucas, capítulo 16, verso 10, que diz assim: Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. A narrativa de Gênesis muda para um novo foco no capítulo 37. Os descendentes de Jacó. José, o 11º filho, torna-se o foco principal do resto do livro. O autor de Gênesis usa muitas ferramentas literárias ao longo da história de José para mostrar a importância da vida dele, assim como a continuação das promessas de Deus. À medida que a história de José se desenvolve, vemos os mesmos temas que estavam presentes nas sessões anteriores de Gênesis: bênção divina, engano, a luta entre o bem e o mal, a prosperidade e refúgio no Egito. No entanto, José é apresentado de forma diferente dos patriarcas. O autor destaca a integridade de José, sua fidelidade, sabedoria e paciência. Seu caráter contrasta com o de seu pai, conhecido como enganador e autossuficiente. Apresentar José desta forma não desonra Jacó, mas mostra o caráter exemplar de um líder obediente a Deus. Nos primeiros registros das ações de José, vemos responsabilidade, cuidado e fidelidade com aquilo que lhe havia sido confiado. Seus irmãos, no entanto, eram desleais no cuidado com os rebanhos de seu pai, o que José relatou a Jacó. Embora José fosse o 11º filho de Jacó, ele era o líder escolhido por Deus. José era fiel com pequenas responsabilidades, cuidadoso com os rebanhos de seu pai. Seus sonhos revelam o chamado e a unção de Deus em sua vida. Deus havia aparecido para Abraão, Isaque e Jacó em sonhos, confirmando sua escolha de cada um deles como herdeiro da promessa. De forma similar, os sonhos de José mostravam que Deus o havia escolhido como líder entre seus irmãos. Embora José só tenha se tornado um líder influente muito mais tarde, ele era fiel e obediente a Deus até nas pequenas coisas. Ele foi fiel quando não tinha nenhuma autoridade ou poder, e por meio dessas experiências, Deus o preparou para o futuro. Durante toda a sua vida, José foi fiel, escolhendo as coisas de Deus em vez das coisas do mundo. Deus não o escolheu por causa da sua retidão, mas José era fiel com o chamado que Deus havia lhe dado.
Nós não temos ideia do que Deus tem planejado para nós. Ele pode estar preparando você para grandes responsabilidades no futuro. Ele pode estar moldando o seu caráter para colocá-la numa posição de autoridade, seja na carreira, no ministério, na sua família ou na sua igreja. Que possamos ser fiéis a Ele, não importa quão pequena ou insignificante pareça a nossa presente tarefa. Nós nunca sabemos o que Ele, o nosso Deus, está preparando. Mas eu quero te fazer refletir só uma coisa aqui, viu, minha querida? Tudo que Deus organiza, tudo que Deus prepara, tudo que Deus promete, tudo que Deus faz, não é visando exclusivamente uma única pessoa. Deus não é egocêntrico, egoísta e mesquinho. Deus sempre pensa em todos, na salvação, no alcance, na bênção de muitos. Portanto, quando Deus separa para algo, que Ele confia em você algo, mesmo que seja pequenino, Ele está visando um todo. Então, lembre-se disso. Seja fiel hoje, no pouco, sabendo que quando Deus te colocar sobre o muito, não é para você, não é para o seu uso, não é para o seu deleite, não é só para o seu desfrute total sozinha, não. Propósito Deus tem para alcançar vidas, salvar vidas, libertar vidas, alimentar vidas, socorrer almas. É sempre isso. É claro que ao desfrute, é claro sim, você será beneficiada, mas não seja egoísta, não seja mesquinha. Ore ao Senhor sobre isso. E sejamos todas nós fiéis no pouco. Porque se andarmos pela vereda distorcida, como Jacó andou, terá consequências. E se você andar pelo caminho justo, não se iluda, você será odiada, rejeitada, mas o Deus que te chamou para isso te fará ter êxito, e isso é o que importa. Vamos ter êxito em Deus. Elas, e eu vou dizer para nós hoje, elas escolheram Deus. Bom final de semana, voltaremos na segunda-feira, se o nosso bom Deus nos permitir. Beijo!